Eu sou o Otávio Dashman Schrock, aluno da Claretiano, do Centro Universitário, e estou fazendo curso de licenciatura em História. E esse é um vídeo de um plano de aula da disciplina de História do Brasil, Perspectivas Gerais, da professora Samantha Collado Mendes. Esse plano de aula ele tem como objetivo trabalhar os povos indígenas no Brasil e a resistência que esses povos indígenas precisaram de fazer e ainda precisam até os dias atuais. Esse plano de aula tem como título Os Primeiros Povos da América, os Índios no Brasil. É uma proposta de 4 aulas de 50 minutos, destinado ao ensino médio anos finais para o 6º ano. O objetivo da aula foi relacionado à referência EF06HI08 da BNCC, que tem como palavras identificar os espaços territoriais ocupados e os aportes culturais, científicos, sociais e econômicos dos astecas, maias e incas e dos povos indígenas das diversas regiões brasileiras. Então, o foco, na verdade, das aulas, apesar de também ser falado dos astecas, maias e incas dentro do âmbito geral dos povos indígenas, mas o foco é os povos indígenas brasileiros, um pouco mais ainda voltado para os rondonienses. Os conteúdos dessas 4 aulas serão o povoamento das Américas, os povos indígenas americanos, a chegada dos europeus no Brasil, Cabral descobriu ou ocupou. Os povos indígenas brasileiros, com a sua cultura, territórios, vida cotidiana e arte. E o índio hoje, também o índio rondoniense, ocupação territorial e valorização da cultura indígena. A estratégia de ensino é passar o material de aula através de exposição oral e visual, mostrando que os índios são os primeiros ocupantes das Américas, do Brasil, de Rondônia. Mostrar as artes e cultura indígena, trazendo a reflexão de que precisa se manter essa história como identidade indígena. Temos também a nossa identidade, a nossa história, e não queremos que ninguém as tome de nós. Assim, devemos também preservar as terras, cultura e línguas indígenas. Lembrar que a ocupação indígena é anterior à tradicional exposição do conteúdo de história moderna, remontando às épocas da pré-história. Quando falamos de relação interdisciplinar, lembramos que esse conteúdo ele também dialoga com a geografia, ao conhecer a localização das aldeias indígenas tanto na história quanto atualmente. A sociologia, a relação da comunidade indígena com as demais. Existe uma identificação de resistência com a comunidade negra? Uma questão a ser levantada aí também quando falamos da sociologia. Filosofia. O que é ser índio? Muitos questionam que os índios são somente aqueles não civilizados e que perdem o direito da identidade indígena quando em contato com as tecnologias. Matemática. O percentual de índios, comunidades, línguas e territórios de 1.500 anos até hoje. Quanto é que diminuiu? Quais são os números que temos hoje? Português. Interpretação de textos que abordam os indígenas, dependendo da época e do autor, são textos que mostram a realidade indígena como ela é? E as artes? As expressões artísticas e culturais das comunidades indígenas como expressão da sua linguagem como ser humano. Sobre as 4 aulas, temos o conteúdo a seguir. A primeira aula, o objetivo é conversar sobre as principais teorias da ocupação dos primeiros povos da América através de mapas, podendo utilizar um site, os ameríndios da Mesoamérica e dos Andes, e principalmente os mapas 5 e 6, que focam mais a América do Sul e também um pouco mais o Brasil. Também explorar o material do site mirim.org, com o tema Antes de Cabral, Povoamento, com informações sobre o cotidiano das comunidades, e abordar também esse assunto relacionando com a exposição Brasil 500 mil anos, uma viagem ao passado pré-colonial, citada no site da revista Isto É, com o título Muito Antes de Cabral. A tarefa de casa dessa primeira aula é analisar 2 vídeos, um com o tema De Onde Vieram os Indígenas e outro Guerras do Brasil.doc, episódio 1. São 2 vídeos do YouTube, e principalmente o segundo vídeo, esse vídeo Guerras do Brasil,
Ele é uma entrevista com o líder indígena Ailton Krenak, e particularmente me chamou muita atenção o fato dele dizer para o repórter que os indígenas ainda estão em guerra. E o Ailton Krenak ele chega a dizer para o repórter: por que você está sorrindo para mim? Nós estamos em guerra, eu e você, o seu povo e o meu povo. Me chamou muita atenção essa realidade atual dos confrontos indígenas que ainda vivemos. Muitas vezes falamos dos conflitos indígenas na história e esquecemos de falar dos conflitos indígenas atuais, dos problemas indígenas atuais. A segunda aula, num primeiro momento, é um momento de voltar aos 2 vídeos que ficaram como tarefas de casa para serem analisados, e o conteúdo da aula em si, expor a chegada dos europeus ao Brasil, e aí lembramos, foi um descobrimento ou foi uma ocupação? E por quê? Lembramos das lutas de resistência, onde a primeira luta foi a Confederação dos Tamoios, em 1556. É possível usar imagens do site todamateria.com.br/índios brasileiros e entender que para o povo indígena não existia o conceito de propriedade privada de terra, conceito esse capitalista. Ainda que o capitalismo não fosse hegemônico nessa época, os índios não se organizavam numa sociedade capitalista, sendo assim a ideia da propriedade privada não fazia sentido. Utilizando toda a força necessária, os europeus trouxeram a ideia da propriedade privada para a América e a aplicaram na conquista dos territórios. Então, essa segunda aula será sobre principalmente essa temática do povoamento europeu de 1500 a 1800, até o final do século XIX, pegando mais ou menos essa época então. E temos novamente 2 vídeos para serem analisados, 2 vídeos do YouTube: As Raízes do Brasil e Combate à Falta de Conhecimento sobre os Indígenas. São 2 vídeos que ficam então para a terceira aula, como tarefa de casa para serem analisados pelos alunos. Na terceira aula, começa com esses 2 vídeos sendo analisados e comentados, e o conteúdo da aula é falar sobre os povos indígenas brasileiros, com mais foco aos rondonienses, a cultura, a vida social, a arte e a localização deles, além da resistência atual. Por isso, ao se falar dos grupos indígenas rondonienses, na sua atualidade, se fala mais um pouco do tema voltado ao século XX, do começo do século XX para cá. A tarefa, também usar o site todamateria.com.br Índios Brasileiros, que continua tendo algumas imagens e materiais interessantes para serem mostrados para os alunos, lembrando sobre a arte, lembrando sobre a caça, lembrando sobre a vida em comunidade, e também usar informações e dados do site gov.br/funai/pt-br, que mostram desafios numéricos, mostram números em relação aos índios que tem hoje no Brasil e que tiveram antes. Então faz uma comparação sobre como esses números mudaram. E ficam também, novamente, 2 vídeos para serem analisados para a quarta aula. Um vídeo, série Índios no Brasil, episódio Quem São Eles? E o segundo vídeo, Indígenas, a luta dos povos esquecidos. Também fica como tarefa para os alunos fazer uma reflexão, um resumo, uma atividade dissertativa, escrevendo sobre o tema: o Brasil foi descoberto ou ocupado pelos europeus? E por quê? E também dividir a turma em 2 grupos, onde um grupo pode resumir os mitos da criação guarani, o mito da criação guarani, o sopro de Tupã, e o outro grupo resumir o mito da criação Chavante. Então serão entregues para os alunos esse material com cópias, e os alunos então em casa poderão escrever sobre essas 2 visões históricas indígenas diferentes sobre a criação, sobre a origem do mundo. Na quarta aula, então, serão avaliados
terá um momento de conversa sobre esses textos, os mitos da criação, também sobre o fato do Brasil ser descoberto ou ocupado, e também comentado sobre os 2 vídeos, a série Índios no Brasil, episódio Quem São Eles, e os Indígenas, a Luta dos Povos Esquecidos. Nessa 4ª aula, ainda será uma aula de fechamento dos povos indígenas brasileiros, com mais foco aos rondonienses, falando sobre a cultura, a vida social, a arte e localização, além da resistência atual. E também será feito um exercício objetivo, onde os alunos deverão localizar no mapa a região dos povos indígenas e escrever os nomes, fazer uma seleção dos povos indígenas, principalmente os rondonienses, por ser aqui a localidade voltada para os alunos aqui de Vilhena, em Rondônia. E a segunda tarefa é colocar verdadeiro ou falso nas seguintes frases. Primeira frase: Sambaqui em Tupi quer dizer monte de conchas. Verdadeiro. Segunda frase: é melhor dizer que o Brasil foi descoberto porque a história dos índios não tem muita importância. Falso. Sambaqui não são colinas formadas por conchas de moluscos consumidas por antigas populações. Falso. A região amazônica foi habitada por povos da língua Macro-G. Falso. As cerâmicas marajoara e tapajônica encontradas no rio Amazonas eram dos povos da língua tupi. Verdadeiro. Cinta Larga e Urueuauau são os povos indígenas presentes em Rondônia. Verdadeiro. Com esses exercícios, se traz ao conhecimento melhor dos alunos sobre a realidade indígena, tanto na América quanto no Brasil, e um pouco mais específico também aqui na região de Rondônia. As etapas para a preparação da aula foi a escolha do objetivo e o tema da aula, a procura de materiais e seleção dos conteúdos, planejamento de exposição do conteúdo, recursos e estratégias, planejamento de avaliação e aprendizagem como questionamento da didática. O foco desse projeto de 4 aulas é exatamente levantar o assunto do questionamento da resistência indígena, que, na verdade, não ficou apenas na história, mas é uma resistência que continua até hoje, com desafios atuais, onde nós também, as comunidades não indígenas, precisam se envolver e precisam também se preocupar com essa temática. Essa é a proposta da aula, então.